Boa tarde, gente. Vamos dar continuidade, às nossas aulas. Hoje, inclusive, eu gostaria que vocês dessem uma pausa no vídeo e pegassem o livro de vocês. Pausem o vídeo, pode pausar, tá certo? Vá pegar o livro de vocês para a gente abrir nosso livro na página 182. Então, pausem o vídeo, pode pausar, para nós darmos continuidade à nossa aula, tá certo? Bom, agora que vocês já pegaram o livro de vocês, abriram na página 182, vamos falar hoje sobre analisando gráficos. Como nós devemos analisar um gráfico? Na hora que a gente vê um gráfico, a gente saber fazer a leitura desse gráfico, tá certo? Hoje, nessa aula de hoje, eu quero ensinar vocês a fazer a leitura de um gráfico, descobrir os tipos de gráficos que a gente pode usar, os mais usados, tá certo? Quando é que a gente vai usar um tipo de gráfico? Quando a gente deve usar o outro tipo de gráfico, tá certo? Então, nós vamos ver aqui na página 182, eu vou ler para vocês aqui, ó. A estatística está presente em áreas de conhecimento que envolvem planejamento de experimento, coleta, processamento e organização de dados e análise, interpretação e comunicação das informações obtidas. Então, o gráfico, pessoal, na realidade, é um instrumento que a gente usa, tá certo? Para pegar, a gente faz uma pesquisa, faz uma coleta de dados e é uma forma da gente demonstrar aquilo que foi coletado, que a pessoa jogue a vista em cima e dali ele já consiga fazer as suas interpretações, e obter as informações necessárias, tá certo? A gente vai ver aqui na página 182 que existe dois tipos de gráficos. O gráfico de composição e os gráficos de comparação. Os nomes já estão dizendo, Gráfico de comparação é quando você precisa comparar algumas coisas, Na sua coleta de dados, você tem que fazer uma comparação. E o gráfico de composição, normalmente, ele é um gráfico, tá certo? De qualitativos, de qualitativos nominais, ou seja, é apenas quando você quer compor algum setor, você quer compor algo em sua empresa, ou no setor que você acha que deve fazer, você fez aquela coleta de dados e você apenas quer compor como certos setores, como certas atividades, como certos estudos, como certas coisas que acontecem, como é que aquilo se comporta diante de um todo. Então, isso aqui são chamados gráficos de composição. Como é que isso aqui está se compondo? Como é, por exemplo, no colégio, como é que os alunos, aí você vai botar os alunos da sexta, do sétimo ano, do oitavo ano, do nono ano, no geral, como é que eles estão se comportando? Um gráfico de comportamento, um gráfico de notas de português. Então, no geral, como é que está sendo a composição, daqueles alunos de cada série. Então, o nome já está dizendo, é o gráfico de composição. E entre esses gráficos de composição, existe um gráfico chamado gráfico de setor, ou também conhecido como gráfico de pizza, ou gráfico circular, porque normalmente ele é um círculo, ele tem um formato, e chama-se de pizza porque ele tem essas fatias, Você vai compor seu gráfico de acordo com o que você coletou, como ele diz aqui no livro.
O gráfico de composição mostra componentes de um todo, né? Aquilo que eu lhe falei. Como é que aqueles componentes eles estão se comportando, qual é a porcentagem deles diante de um quadro total, de um todo, né? Eu tenho uma situação e essa situação ela é dividida em várias fases. Como é que essa fase, como é que cada fase dessa se comporta em relação ao todo, tá certo? Então aqui ele fala no livro de vocês sobre o gráfico de setores, que nós temos que ele é circular, né? Como eu mostrei, ó, ele é circular, ele é chamado de circular ou de pizza, porque ele tem as fatias, formado por fatias que somadas compõem 100% do círculo, ou seja, se eu somar aqui, ó, 30 com 20 dá 50, né? 26 com 16 dá 42, 42 com 8 dá 50, 50 com 50 dá 100%. Então, quando eu fizer meu gráfico de setor, ele vai ter que ter 100% das minhas informações, 100% dos meus dados, da minha coleta, né? Existe uma relação de proporcionalidade de cada fatia com o todo, certo? Então, o que significa isso, pessoal? Que quando a gente está construindo esse gráfico, tá certo? Eu tenho que fazer essas fatias proporcionais aos seus valores. Para quê? Para que a pessoa, quando olhar um gráfico desse tipo, a pessoa, quando bater a vista, por exemplo, aqui, eu peguei aqui o exemplo que ele colocou aí, ó, exportação anual. É lógico que ele botou aqui, ó, no exemplo 1 aqui, ó, eu vou trabalhar com esse gráfico do exemplo 1, né? Ele diz aqui, ó, uma empresa de exportação fechou seu balanço do final de ano. Para simplificar o relatório, o gerente de contabilidade apresentou um gráfico para mostrar quais produtos foram exportados e a quantidade relativa de cada um durante o ano passado. Então o gerente, ele fez uma exposição dele, né? Ele mostrou as vendas dele durante o ano todinho, tá certo? Então ele fez esse gráfico de exportação anual. No livro de vocês aí, na página 182, vocês vão ver esse gráfico bem coloridinho, bem feitinho, tá certo? Com as devidas proporções, tá certo? Então, por que é que ele fez um gráfico de setor? Né? Por que é que ele fez um gráfico de setor? Pessoal, já que ele estava trabalhando só com um produto só, as vendas, né? E ele queria mostrar como se comportou essas exportações durante o ano, certo? Então, um gráfico de setor dá para você ver cada setor da empresa, como foi o comportamento dele, né? Como foi o comportamento dele diante de um quadro geral, de um todo. Quem é o todo? São as exportações, tá certo? Então, nesse caso, o gerente optou por um gráfico de setor, porque na hora que você colocar a vista em cima do gráfico, você vê aí, ó, que pelo livro, cada produto ele tem uma cor. O de brinquedo está na cor azul, no livro de vocês. Itens automotivos está na cor amarela, um amarelo esverdeado. Os livros e papéis está na cor laranja. Alimentos está na cor verde. E outros, né, outros produtos estão na cor vermelha. Quando você coloca a vista no gráfico aí, você vai sentir logo que o produto mais usado foi esse verde aí, esse verde amarelado, né? Ou seja, são os itens automotivos, né? Na hora que você coloca a vista, certo?
você pode verificar qual o produto, ou seja, dentro do todo, qual foi o produto que mais se destacou. Apesar de ele ter colocado no gráfico o percentual de cada um, ó. Mas de cara, quando você olha, você já vê qual que mais destacou. E lá tem a informação de quando foi que foi destacado, de quanto foi que foi vendido, tá certo? Que 30% do todo, de tudo que foi exportado, 30% foi só do itens automotivos. Da mesma forma, a gente pode ver que outros, né, foi o menor. Então, um gráfico de setor, ele vai te mostrar na tua empresa ou na tua pesquisa que tu estás fazendo, quais são aqueles setores, né? Como eu falei, um gráfico desse, ele é usado só para compor como está, né, aquilo que eu desejo saber, que eu desejo mostrar para o meu interesse, daquilo que eu estou fazendo. Então, isso aqui é um gráfico de composição, um gráfico de setor. Ele é um gráfico que serve para me mostrar como é que aquilo ali está se comportando diante do geral, do quadro geral. Por exemplo, eu poderia falar sobre, um exemplo, a saúde do nosso município, né? A educação, a ação social e por aí vai. Eu poderia falar sobre a minha administração, a administração pública em geral, de acordo com cada setor da minha administração. E ali eu colocar como é que está a atuação de cada um. Certo? Então, é para isso que serve esse gráfico de composição. Eu vou compor uma coisa geral em cada setor que compõe essa minha experiência, essa minha coleta de dados, tá certo? Então, isso aqui são os gráficos de composição. E temos o nome aqui, ó, gráficos de comparação. O nome já está dizendo, né? Como ele diz aqui no livro. O gráfico de comparação confrontam dados entre várias categorias ou ao longo do tempo. Então, quando eu estou comparando categorias, certo? Ou quando eu estou falando de tempo, né? Falando de tempo, aí eu tenho que comparar. Então, eu tenho que fazer gráfico de comparação. Eu posso comparar uma mercadoria com outra, certo? Eu posso comparar por exemplo, esse aqui, nós vimos aqui, ó, no gráfico de composição, os itens automotivos, né? Mas eu poderia comparar, eu vi que ele vendeu mais, né? Mas qual foi o período que ele vendeu mais? Quais foram os meses? Será que no mês de maio, quem foi que eu vendi mais? Foi o automotivo ou foi o de brinquedo, tá certo? Então, quando eu comparo, eu vou usar o gráfico de comparação. Aqui não, ó. Aqui eu peguei o todo, o geral, é isso que eu quero que vocês entendam, e apenas fiz cada produto com relação ao geral. Aqui, ó, é um gráfico de composição. O de comparação, não. O de comparação, eu vou comparar um produto com outro, eu vou comparar esse produto com relação a uma linha de tempo, tá certo? Então, esses gráficos de comparação, ou eles são gráficos de barra ou coluna, tá certo? Um gráfico de barra ou coluna, e tem os gráficos de linha, certo? Eu tenho esses gráficos de barra ou coluna ou gráficos de linhas. Então, os meus gráficos de composição, ele é feito com um gráfico de setor, que são esses gráficos de pizza ou circular, e os gráficos de comparação, eles são de barras ou colunas, ou são gráficos de linha. Eu estou comparando meus produtos, né? Por exemplo, aqui, ó. Desse exemplo que eu tenho aqui, eu tirei do livro de vocês, parecido, né? É esse exemplo 2 aí, ó.
Um site especializado em informação sobre venda de automóveis no Brasil é o exemplo 2 da página 183. Um site especializado em informação sobre venda de automóveis no Brasil mantém uma lista com as quantidades de automóveis vendidas por marca e que atingiu pelo menos 100 mil unidades vendidas no ano de 2017. Para facilitar essa informação, foi construído um gráfico de barras horizontais. Está aqui, ó. Ele construiu os gráficos de barras, né? Ó. Ele colocou aqui embaixo, ó, uma coisa importante, pessoal. Quando a gente está construindo um gráfico de comparação, uma coisa muito importante é você vê que todos eles ele é tipo uma função, né? A função é de aquele eixo horizontal e o eixo vertical, né? O eixo X e o eixo Y. Vocês estão lembrados disso quando nós estudamos funções? Aqui também nos gráficos, ó, ele vai ter esse eixo vertical e vai ter esse eixo horizontal. Ó. Você saber, quando for fazer seu gráfico, você colocar os seus dados em cada eixo, né? Você tem que saber como é que você vai colocar, preencher esse seu gráfico, tá certo? Aqui no caso, ó, ele colocou os produtos aqui no eixo vertical, né? E colocou quantitativos no eixo horizontal, tá certo? Então, quando no livro de vocês, na hora que você botar aqui, ó, você já vai ver que os carros da Chevrolet foram os carros que mais venderam. Você vai botar, ver que o da Honda foram os que menos venderam, né? Então a gente já tem uma geral de tudo aquilo que está sendo executado, as minhas vendas, né? Ele colocou aqui a marca dos carros, né, os produtos, e aqui a quantidade. Dá para gente fazer. Professor, eu poderia botar esse gráfico, fazer um gráfico contrário, eu poderia fazer ele assim, ó. Poderia fazer ele assim, professor? Poderia? Em vez dele ser nesse sentido, ele ser assim em pé, posso, meus alunos, eu posso fazer isso, contanto que aqui eu coloque aqui com as marcas, né, ó, e aqui as quantidades, tá certo? Lembrando que eu sempre uso do jeito que está aqui, ó, meus produtos aqui, e aqui as quantidades, né, ó, 100, 200, 300, né, 400, 1000, né, e aqui minhas marcas, né, os meus produtos. Então esse gráfico aqui de barra, ele tanto pode ser nesse sentido, como nesse, contanto que você saiba como é que você está colocando, né, marca e quantidade, dá para a pessoa ter uma ideia, tá certo? E no último gráfico, né, ele fala sobre o gráfico de linhas, né, os gráficos de linhas, ó. Normalmente eles são usados para comparar, ó, normalmente quando a gente trabalha com gráfico de linhas, a gente normalmente pode trabalhar com tempo, tá certo? Para a gente ver, ó, a variação de um produto. Por exemplo, aqui no caso aqui do livro de vocês, ele trabalha com um gráfico de temperatura, né? Você vai ver a variação, que a temperatura subiu, que a temperatura aqui caiu, depois ela subiu, ó, desceu de novo. Ó. Então, quando a gente olha um gráfico, a gente compara e a gente vê. Aqui eu não coloquei, mas ele no livro de vocês, ele também tem um gráfico, né, de barra, comparando dois produtos, um ao lado do outro, tá certo? Então, existem várias formas da gente fazer um gráfico. E deu para você sentir quando é que você vai usar um gráfico de composição, um gráfico de barras ou de colunas, ou um gráfico de linhas. Eu vou usar um gráfico de composição quando, pessoal? Quando eu quero mostrar cada produto, cada setor com relação a um todo. Ó. A um todo. Ao meu todo, né? Como é que ele está? Como é que ele está?
Um gráfico de barra ou de coluna, eu quero comparar os meus produtos. Ó. E um gráfico de linha, eu quero mostrar como é que foi o desempenho durante um período, um tempo, né? Como é que está cada produto. Aqui eu podia ter um produto A, aqui eu fazer com outra cor, outra temperatura no outro canto. Ó. Então, comparar um produto com outro, eu podia fazer, mesmo usando gráficos de linha, né? Eu usava uma linha numa cor, outra linha noutra. Quando você botar aqui a cara, você vai ver que este aqui foi mais, este aqui foi menos. Então, o gráfico serve para expressar essas ideias da gente, tá certo? No livro da gente, pessoal, aqui vocês vão se deparar com palavras como, por exemplo, mediana, moda, certo? Com as palavras que eu vi aqui, ó. Média, certo? Isso tudo são termos usados na probabilidade. Deixa eu ver se eu estou esquecendo algum aqui, que eu vi muito aqui, tá certo? Então, pessoal, o que é uma mediana? O que é essa palavra mediana? Quando a gente está fazendo uma pesquisa, pessoal, a gente coleta os dados, né? Por exemplo, eu fiz uma pesquisa, achei esses dados aqui, ó. 10, 8, 6, 12 e 17, certo? 10, 8, 7. Eu fui comparar a venda de certo produto, tá certo? Uma venda de um produto. Por mês, aqui eu vou botar meu primeiro mês, meu segundo mês, meu terceiro mês, meu quarto mês e meu quinto mês, certo? A venda, então, no primeiro mês eu vendi 10 itens, no segundo vendi 8, no terceiro eu vendi 6, depois eu vendi 12, depois eu vendi 17. Quando eu estou falando em mediana, pessoal, eu vou ter que colocar, primeiro para me fazer a mediana, eu tenho que colocar os meus dados na ordem crescente ou decrescente. No caso aqui eu vou fazer na ordem crescente. Ó. Então aqui vai ter 6, 8, 10, 12 e 17, tá certo? Então, olha, quando eu estou falando em mediana, a mediana é aquele dado, no caso aqui, ó, como é um número ímpar, o meio aqui, ó, é o 10, né, ó? Fica 2 para um lado e 2 para o outro. Então, minha mediana aqui, no caso, é 10, ó. Minha mediana é 10, porque ele é justamente o item das minhas vendas, da minha pesquisa, o item do meio, ó. Se eu tiver um produto, por exemplo, no livro da gente, ele usou esses exemplos, mediana, moda e média, na parte da temperatura. Vocês vão ver aí, abram o livro na página 184, no exercício 3, no item 3. Você vê que no item 3, eu vou até colocar aqui, ó. Vocês entenderam aqui essa parte do meio, né? Dessa parte, a mediana, a gente sempre coloca na ordem crescente ou decrescente. Quando o número é ímpar, a gente escolhe do meio. Quando é par, eu vou dizer como é que ele vai fazer, ó. Que é o caso aqui, ó. Ele teve 5 graus, 6 graus, 6 graus, depois 8 graus, ó. 8 graus, 8 graus, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 8 graus,
9 graus, 9 graus, 10 graus, 10 graus e 12 graus. Então tá aqui, ó. A pessoa, quando foi montar aquele gráfico da temperatura, ele coletou esses graus aqui, ó. Ele fez essa coleta de graus. Só que aqui ele colocou, ó, de uma forma, aqui não, aqui está do jeito que ele coletou de acordo com os dias, né? De acordo com os dias ele colocou no gráfico. Mas para ele calcular a mediana, moda e média, ele teve que colocar na ordem, ele colocou aqui na ordem crescente. Ó. Então o que é a mediana? Vamos pegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ó. Ele tem 12, ele tem, coincidiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele tem 12 itens, ó. 12 itens, certo? A gente viu, pessoal, que se fosse um número ímpar, era só escolher do meio, pronto. No caso aqui, ó, o meio aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. O meio é o 8, certo? Mas como aqui, se eu for escolher ele, ó, de um lado eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, e do outro lado eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Eu tenho um lado menor, outro maior. Então, o que é que ele quer que a gente faça? Quando a mediana for, os itens for ímpar, você escolhe o do meio. Mas quando for par, você pega o do meio e o outro. Não, aqui ficou 1, 2, 3, 4, 5. Aqui ficou 1, 2, 3, 4, 5. Eu peguei esses dois. Ó. Vou somar eles dois. 8 mais 8 e vou dividir por 2. 8 mais 8, 16, dividido por 2, dá o próprio 8 graus. Então, minha mediana nos graus é o próprio 8 graus, tá certo? Se aqui tivesse dado outra leitura, tá entendendo? Aí eu ia ter que somar e dividir por 2. Se fosse o 9 que tivesse vindo bem aqui, né? Ficava 8 mais 9, 17. 17 dividido por 2 daria 8,5, né? Então, você entendeu o que é mediana? Mediana, se minha quantidade de itens for ímpar, eu escolho do meio. Se for par, eu pego o meio e o outro item do meio, né? No caso aqui, ó, eu escolhi... São 12, eu escolhi o sexto, né? Eu pego mais um, que é o sétimo dado. Eu somo os dois e divido por 2. Eu encontro minha mediana. Professor, o que é essa moda? A moda, pessoal, é aquele item numa pesquisa que mais aparece. No caso aqui, ó, eu vou ter o 5, o 6, o 8, o 9, o 10 e o 12, né? Eu tenho 5 graus, 6 graus, 8 graus, 9 graus, 10 graus e 12 graus. O 5 graus ele apareceu uma vez. O 6, 2 vezes. O 8 apareceu 1, 2, 3, 4 vezes. O 9, 2 vezes. O 10, 2 vezes. O 12, uma vez. Então, quem foi que apareceu mais, pessoal? Qual foi a temperatura que mais deu durante essa pesquisa de 12 dias que ele fez? Qual foi a temperatura que mais apareceu? Foi 8 graus. Ele apareceu 4 vezes. Então a moda é 8 graus. E a média, pessoal, a média é um nome bem conhecido da gente, né? Média, por exemplo, a nota de vocês, a nota final, é a média das notas. Você pega a nota do primeiro bimestre, do segundo, do terceiro, do quarto, soma e divide pelo número de itens. No caso da média de vocês, a gente pega 4 notas, soma as 4 e divide por 4. No caso aqui, ó, ele vai fazer o quê? Ele vai somar 5 mais 6, mais 6, mais 8, assim até o 12, né? E vai dividir por quanto? Por 12 itens, ó. Ele vai somar 5 mais 6, mais 6, mais 8, mais 8, mais 8, mais 8, mais 9, mais 9, mais 10, mais 10, mais 12. O resultado final
ele vai dividir por 12, né? Que vai dar 8,25 graus, tá certo? Que é a média. Então, eu espero que vocês tenham compreendido o que é mediana, modo e média, certo? Tenham aprendido um pouco sobre gráficos, como a gente lê um gráfico, como a gente interpreta, qual gráfico que a gente vai usar. Eu espero que eu tenha sido claro. Olha, pessoal, nos exercícios que vocês vão ter que fazer, não precisa fazer o enunciado, basta vocês me mandarem as respostas, tá bom? Bons estudos, bons exercícios e até a próxima aula. Obrigado.